tem o site. Quando eu descobri que eu tinha síndrome, a gente não tinha site, a gente não tinha nenhuma informação em português. Então a gente vem fazendo avanço. Os avanços são pequenos, tem muita coisa para desenvolver, mas a gente vem fazendo algum avanço. E eu queria deixar a associação totalmente de portas abertas para quem quiser se engajar pessoalmente nessa, em continuar desenvolvendo, em continuar construindo. Eu digo que demanda tempo, demanda esforço, e o que eu consegui fazer junto com essa outra pessoa, acho que a gente conseguiu fazer alguma coisa, mas quem estiver disposto a dedicar tempo, a dedicar recursos financeiros, inclusive, eu estou totalmente de portas abertas para a gente conquistar um espaço que a gente ainda não tem. Eu tenho consciência que a gente ainda não tem, mas eu acho que a gente pode ter. Então, a associação está de portas abertas para quem quiser se engajar com a gente. Só para dar um argumento, né? Você está falando de alguém que tem convênio vir para um hospital do SUS. Existe um mecanismo, né? Deveria existir um mecanismo onde, se alguém que tem convênio é atendido pelo SUS, o SUS cobraria essa consulta do convênio, né? Só que a gente não chegou nesse grau de controle para que essa cobrança exista, mas é um caminho que deveria existir e teoricamente resolveria exatamente esse impasse, se você tem direito, se você está pegando a vaga de alguém ou não. Se você acha que aquele é o hospital onde você deve ser atendido, o seu convênio poderia pagar para o Hospital São Paulo, né? Ou para seja lá qualquer hospital da rede pública. Então isso é um aspecto. O outro aspecto é que ao longo dos anos, muitos alunos aqui que ficam comigo no setor de retina in vitro foram expostos, aprenderam e têm experiência a respeito da doença. Não tem assim, às vezes, por exemplo, o que opera muito não é aquele que prescreve muito óculos e que está acostumado a ver criança. Então, às vezes, não consegue dar um atendimento que aconteça assim, do começo ao fim do que é necessário. Mas, hoje em dia, a gente tem muito atendimento em equipe e dentro do cenário de convênios, vai no médico, não gostou, troca, vai no outro, até que você vai acabar achando alguém que entenda disso. E eu acho que é até mais fácil, ou no oftalmopediatra, que é uma pessoa que consegue prescrever óculos para criança bem, e um cirurgião de retina in vitro que consiga operar quando é necessário. É um amplo aspecto aí de atendimentos que acho que consegue cobrir a necessidade do grupo. Existe um lado também, só para vocês entenderem essa dinâmica, como ela é, entre aspas, contraditória. O Hospital São Paulo tem um setor de convênio. Ele poderia perfeitamente resolver a situação que foi mencionada aqui. Só que, por legislação, o órgão público não pode fazer propaganda do atendimento de saúde suplementar. Nós não podemos colocar, nós temos na cardiologia página do Marfan, mas eu não posso colocar que eu tenho consultório. Eu não posso colocar que eu atendo consultório, convênio, eu atendo fora. Ou outras pessoas, todas as pessoas daqui atendem, todas as pessoas trabalham fora. Mas na página oficial da escola, na página, qualquer coisa que tenha, isso é proibido. O que é um contrassenso também, porque se você tem condições de acelerar o atendimento ou de atender de uma forma complementar, você está beneficiando a população e esquece a parte ideológica que eu estou fazendo uma propaganda inadequada contra o SUS. Não é contra o SUS, é complementar. Então, esses aspectos eles são extremamente confusos, juridicamente atrapalhados. O pessoal vem em cima de você, se você coloca uma página errada, que você está fazendo propaganda médica indevida e usando a instituição para fazer propaganda inadequada. Na página de uma ONG não tem nada a ver com isso. Mas todas essas situações, elas acabam contribuindo
para, vamos dizer, não agilizar um atendimento potencial. Doutor, só uma sugestão, Flávio, se você puder, sempre quando termina o encontro, vocês mandam um e-mail para a gente e tal. Nesse e-mail de agradecimento da participação, se não poderia colocar os contatos dos doutores todos, fora daqui da Escola de São Paulo. Eu acho que é uma forma, né, dos doutores divulgarem o trabalho deles fora e de quem tivesse a possibilidade de poder encontrá-los. E também não entra nessa questão ética aí da escola. É algo entre a gente, não vai interferir aí nessa parte. E até mesmo assim, tem a pessoa participando do grupo, de Rafan e tal, pelo Face, pelo WhatsApp, né? E aí o que acontece? O que eu vejo muito é que os adolescentes, pelo menos é o que eu tenho ouvido, os adolescentes e os adultos, né? Tem casos muito trágicos. Nós temos conhecimento de um caso de uma menina que perdeu, acho que 4 irmãos, mais a mãe, ou perdeu o pai, mais 5 irmãos, e assim, então são casos assim, bem complexos, tanto para os familiares quanto para a própria pessoa que tem Marfan. E a questão psicológica, ela é muito, mas muito importante, né? E seria, o que eu vejo também é que eles têm uma dificuldade para fazer amizades, para sair de casa, né? Pela vergonha, às vezes pelo tamanho, pela questão estética e tudo mais. E às vezes seria um grupo, né, onde eles se reuniriam, eles trocariam experiências que muitas das vezes auxiliam muito nisso, né? A Dalida tem esse problema em casa, com a Dalida que ela perdeu o contato social, ela se privou do contato social. Ela não quer, não gosta, ela fica só se comunicando mesmo pela internet com as pessoas, mas ela prefere, quando ela vê algum caso, assim, né, no Face e tal, ela consegue até se relacionar. Então, eu acho que se tivesse esse encontro, assim, dos jovens, fosse incentivado isso, as pessoas que têm, dos familiares, que a gente fica perdido mesmo, né, seria muito interessante, eu acho que ajudaria muito até na questão do tratamento, de entender muita coisa. Isso faz uma falta muito grande, pelo menos para mim, tem feito muita falta, eu estou com muita dificuldade com isso, né? E eu acho que muitos que não estão aqui também devem ter, os que estão também devem estar incluindo o que eu estou dizendo, porque é bem complicado. Mais alguma pergunta? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, assim, da endocardite. Geralmente eles vão extrair um dente, tem que tomar um antibiótico, mas para eu entender um pouco mais desse negócio do Marfan. A endocardite não é específica de Marfan, né? Ela é uma infecção na válvula que acontece quando a válvula está de alguma forma com doença que deixa a superfície irregular, e nesse local é onde vão se manifestar germes. Doença reumática, febre reumática, é a causa basicamente maior, né, ainda de endocardite, mas no Marfan, na válvula mitral ou na válvula aórtica, se ela está vazando, se ela está com alguma obstrução eventual, então isto gera uma turbulência de fluxo na passagem pela válvula. E quando vai se fazer manipulação, especialmente em criança, o mais comum é dente, vias aéreas superiores, né? Septo, orofaringe. A boca é um lugar contaminado, que tem germe naturalmente, e esse germe pode, circulando, eventualmente atingir a válvula. Como que você separa se precisa ou não fazer o que a gente chama de profilaxia da endocardite? Se a válvula tem vazamento e se a válvula tem obstrução. A pessoa que tem, por exemplo, um prolapso, mas não está vazando, não tem nenhum sinal de alteração hemodinâmica, ela não precisa fazer endocardite. Se a válvula está vazando, tem aumento do átrio, tem aumento do ventrículo, ou é uma válvula mais espessa,
com o que a gente fala de regeneração, ela fica mais grossa. Essa é uma válvula que vai ter que tomar o antibiótico algumas horas antes da manipulação oral. Então, porque assim, a minha filha vai extrair o dente. O dentista dela sabe que ela tem Marfan. Ela tem o prolapso da válvula mitral, tranquilo, normal. Mas aí você fala, não, a gente tem que dar um antibiótico antes. Se não tem o vazamento, entendeu? Então não tem essa necessidade dela tomar esse antibiótico. Não. O vazamento ou a obstrução, eles são essenciais para se tomar o antibiótico. Lógico que aqui nós estamos do lado oposto, né? A gente tem falado de várias situações de dificuldade diagnóstica, e nestas situações é muito comum haver uma superexposição no sentido de hipertratar e tratar todo mundo, inclusive quem não precisa, tendo a preocupação de não correr nenhum risco. Mas o que governa isso é: o coração está dilatado ou não está, a válvula está vazando mesmo ou não, a válvula está com algum sinal de obstrução. Se tomou também não tem problema, tá? Não é tomar um antibiótico desnecessariamente, mas como regra não é um antibiótico também alérgico que vai dar maiores problemas. Tinha uma outra pergunta lá no fundo. Sim. Eu gostaria de saber da doutora Juliana se é mais aconselhável fazer a cirurgia no cristalino e implantar a lente ou retirar a lente e usar só o óculos. Porque eu percebo que parece que tem uma divergência entre os profissionais sobre essa opinião. Bom, a conduta principal é ficar com o óculos o máximo que der, tá? Vai trocando grau. Não é como cirurgia refrativa de outras pessoas que você vai operar para tirar o grau, não é essa história. É operar só se o óculos não estiver conseguindo dar uma qualidade visual boa, tá? E aí, quando vai operar, tem que pensar em todas essas variáveis mesmo. Qual que é a melhor cirurgia, se põe a lente, se não põe a lente, se não colocar, se vai fazer a correção do óculos. Tem muito a ver com aquela medida da biometria, tá? Porque a lente que a gente coloca dentro do olho, ela tem um grau e ela, a gente consegue corrigir com ela. Se eu dou ela mais forte ou mais fraca, compensar, por exemplo, uma miopia que a pessoa tenha. Às vezes essa lente, a miopia é tão grande que a pessoa tem, essa lente é tão fraca que ela é uma lente próxima de zero. Uma lente próxima de zero talvez nem precise uma preocupação toda em implantar. Então depende da biometria, depende dos dois olhos. Se o outro olho é mais ou menos semelhante àquele que vai ter que ser operado, se vai ter que operar os dois. Então são vários fatores que precisam ser pensados. Então precisa um cuidado bem grande nesse pensamento. Vou fazer uma pergunta para o fisioterapeuta, Dr. Paulo, né? Sobre a questão da atividade física. Eu li pouco sobre essa síndrome e eu vejo que não há nenhuma comprovação científica, a maior parte é empírico, e alguns médicos que informaram sobre a não fazer o exercício. Eu até discordei porque eu sou educador físico desde 87 e eu não achei nada sobre musculação para os síndromes de Marfan. E eu vejo que, pelos estudos que eu venho acompanhando ao longo dos anos, em outras patologias de outras doenças, a musculação é extremamente indicada. Primeiro porque ela não tem impacto, ela pode ser moderada, leve e até intensa, e mesmo sendo intensa, ela pode ser controlada para evitar o aceleramento do batimento cardíaco pela questão da válvula mitral, né? E eu queria saber o que o senhor tem a dizer a respeito disso, o que tem hoje, porque eu não consegui achar nada. Não existe nada ainda. Essa é uma ideia que foi conversada no Dr. Cavallo, tendo um projeto que a gente tem a intenção de tentar desenvolver. Não existe nada na literatura especificamente com Marfan. Até o momento que eu levantei, não encontrei nada. Então, assim... O que o senhor recomenda para que os Marfans possam praticar? Eu estou falando na área de musculação, porque das outras atividades eu já os conheço também, já sei como que é o problema é que quando a gente fala assim, olha, você pode fazer musculação, a pessoa sai e procura um profissional. Esse profissional ele não tem muitas vezes um conhecimento biomecânico adequado
e o que ele pode estar propondo como leve pode ser suficiente para ele causar uma lesão. Então seria Acho que todos aqui primeiro já uma indicação comentaram. de fisioterapeuta para poder Preferencialmente, executar. realizar com um fisioterapeuta. A princípio, preferencialmente, realizar com um fisioterapeuta. Ou pela indicação do fisioterapeuta através do treinamento prescrito. Também, mas o problema que a gente está comentando aqui, assim, existem particularidades. Eu Claro. tenho um indivíduo que tem um problema no coração e não tem problema musculoesquelético. Eu tenho um indivíduo que tem um problema musculoesquelético e não tem um problema ocular. Então, essas particularidades, elas dependem muito da avaliação de cada um. Então, é justamente o processo de avaliação que vai direcionar o quanto eu posso fazer, como eu posso fazer e se eu posso fazer. Então, essa é a nossa questão agora. A gente não tem, com certeza, eu não posso falar assim, olha, todo mundo pode fazer, porque pode ser que eu fale isso e aqui, daqui a pouco eu comece a ter um monte de complicação por causa disso. Ainda é bem delicado. Assim, a Flávia colocou bem, a gente já teve muitos avanços, mas assim, a gente ainda tem muito a caminhar, principalmente nesse sentido de exercício. Então o melhor é a não fazer nenhum exercício, praticar algum exercício. Porque a não prática, você não vai renovar células, você não vai fortalecer Não é musculatura. que é não fazer. Assim, a princípio, o ideal é que você procure alguém que tenha conhecimento da doença, certo? Que ainda é pouco, são poucos profissionais que conhecem, para que você possa fazer uma coisa localizada. A colega falou, eu tenho uma conhecida que faz yoga. Existem linhas da yoga onde você tem uma sobrecarga musculoesquelética muito intensa. Então, assim, yoga é bom? É. Mas pode ser para ele? Não. Então, assim, é muito delicado. No momento, eu não diria para você faça assim ou faça assado, de uma maneira geral, porque existem particularidades. E essas particularidades podem aumentar ou diminuir o risco muito do que você vai estar fazendo. Mais acelerado, não tome remédio, ou você seja um pouco azarado e o remédio não abaixa suficientemente a frequência cardíaca, porque não todo mundo responde igual. Alguns você tem que dar o dobro de atenolol, muito mais do que diz o livro que você pode dar. Nem assim controla. Então é muito difícil dar uma regra geral. Pode fazer exercício um pouquinho, ou não pode fazer nada. Acho uma coisa de bom senso e medir as consequências, porque você está perante uma doença que o mais provável é que a aorta vai dilatar, o mais provável é que você vai operar. Uma coisa é operar com 30 anos, você não preferiria operar com 40? E se você vai operar com 40, não preferiria operar com 60? Então, cada um vai decidir. Esse negócio do sobrepeso, estamos numa disjuntiva atualmente, temos um excesso de comida, nós somos iguais que os outros animais, se comemos mais, engordamos. Quais são os únicos animais que são gordos? Os animais domésticos. E nós. Então, eles querem ficar magros, tem que passar fome a vida inteira. Eu acho assim. Eu tenho uma pergunta do AES, eu tenho 13 anos e agora está mais principalmente a deformidade do tórax, do pé escavado, né? Está muito complexo, vai tirar a camisa, entrar. E aí eu coloquei na hidroterapia, para fazer hidroginástica, até recomendo aqui para o pessoal que quer fazer atividade física, acho que é uma atividade que traz um bom resultado sem muita carga, né? E ele faz o piso respiratório, faz o respirou e as atividades respiratórias. Então, até onde isso pode minimizar a deformidade do tórax? Ou vai até lá para a cirurgia mesmo? Não tem nenhum estudo que mostra que você fazendo exercício você vai alterar a formação torácica, principalmente em relação ao pectus escavato ou carinato. Do pectus carinato, que é estufado, existem alguns dispositivos compressivos que você usa ao longo de um ano e ele vai comprimindo, ele pode produzir uma correção. Mas do escavato, normalmente eu não encontrei nada. E além do que, até mesmo com a cirurgia, já vi casos que o cara pôs a barra e a barra estourou depois. Então, mesmo o procedimento cirúrgico pode Pode não ter sucesso. Existem as correções, mas pode. Meu
meu menino usa um aparelho que chama Vacuum Bell, que o senhor conhece. É alemão e ele, por pressão, ele puxa o peito, né? E está dando uma corrigida, só que só tem 1 ano. Como é que chama? Vacuum Bell. Olha, pessoal, eu estou vendo aqui que a gente está com um problema de comunicação com o grupo do Marfan, né? Então, existe um grupo Marfan Brasil no Facebook, não é meu grupo, mas eu entrei lá e acho bacana todo mundo acessar e colocar informações que possam ajudar uns aos outros, né? Ou mesmo marcar um encontro, né, através do Facebook, para a gente poder trocar figurinhas, né? Fazer um feedback. Eu tenho um card que eu posso indicar para a mãe ali que está com dificuldade para achar um card, que atende convênio, que conhece a síndrome a fundo, tanto porque meu filho está com 13 anos, nunca precisou tomar remédio para alteração cardíaca, enfim, está sendo bem assistido há 7 anos. Né? E eu preciso de um ortopedista que conheça o Marfan, porque eu estou passando um ortopedista que não conhece a fundo o Marfan, porém está ajudando assim, né? Empurrando com a barriga. Inclusive, eu queria perguntar para os doutores se isso procede mesmo, que eu vi lá que quem tem Marfan, eles têm um déficit de atenção, na grande maioria. Isso é verdade? E se é verdade, por quê? Segundo, só depois você faz a pergunta, faz tempo que você está tentando e não consegue, mas chegamos lá. Dois aspectos que eu acho interessante comentar. Outra vez, e isso para doenças raras ou para situações específicas como o Marfan, eles têm que ser muito bem pesados. A intenção de todos, no sentido de compartilhar, é ótimo e é interessante e é bem-vinda. Mas eu torno a repetir, os casos não são iguais e, consequentemente, a conduta não vai ser igual. Pectus, tem desde pectus que não precisa operar e tem pectus que vai operar e não vai ficar bom, mesmo operando no melhor cirurgião possível. Tem casos que vai usar o Vacuum Bell, tem casos que vai usar a membrana, a espada, tem casos que, na verdade, vai fazer a desinserção do externo, das costelas, para depois recolocar isso no lugar. O que precisa entender é que, no pectus, de qualquer forma, houve lá atrás, no desenvolvimento, uma inserção inadequada da apófise do externo junto das costelas. É como se, ao invés de ter um espaço do externo, que é o osso central do meio, você ter a distância adequada para ligar nas costelas, você comeu esse pedaço. E esse pedaço, evidentemente, ele vai ficar apertado, ou para fora, ou para dentro. Então, a necessidade de intervenção, ela é extremamente individual. Ela é muito individual. Tem poucas pessoas, e esse é um aspecto que a gente reconhece que talvez seja um item meritório de ser colocado. Existem pessoas aqui da própria escola, que não estão no grupo, mas que não invalida, que são dos maiores especialistas de pectus do Brasil. E que não participarem do grupo de Marfan, não estão no Marfan. Mas quando eu quero ouvir a opinião de uma pessoa sobre pectus, eu vou falar com aquela pessoa e não com mais ninguém. Porque quando você vai falar do exercício, ou vai falar do que for, especificamente, se essa pessoa não for bem entrosada dentro do grupo no sentido de conhecimento, você nem sempre vai ter a melhor conduta. Pode ficar parecendo, porque a doença pode ter uma evolução lenta, pode estar estável, mas não quer dizer que está fazendo uma profilaxia adequada.
E essa profilaxia envolve todos esses aspectos que já foram mencionados aqui. Então, esse é um ponto que, embora seja muito bom trocar ideia e saber que existem os problemas, não deixe de levar em conta que os problemas não são necessariamente comparáveis. É a mesma coisa de pegar o remédio da vizinha porque está com dor de cabeça e aquele remédio para a vizinha faz bem, então me passa aí o remedinho e fica tomando o remédio que para ela não vai fazer bem. Então isso precisa ter esse cuidado adequado. Mas a intenção e a ideia é sempre de, tendo mais informações e colocando mais informações no próprio site do grupo, esse é o caminho, porque precisa sempre, né, é um fator que tem que pesar muito. A internet é uma fonte incrível de notícias, mas qual a confiabilidade? Qual é o grau de segurança que você tem de uma coisa que está escrita lá? Quando está dentro de um grupo e passou pelo critério do Paulo, do Wallace, quem for, perfeito, está liberado. A gente não tem colocado tantas coisas, mas, por exemplo, o estudo do Rosartan, assim que saiu, ele foi colocado. A Graziella, que trabalhava com o Paulo e que hoje está na Universidade de Brasília, ela fez doutorado de físio no Marfan, parte respiratória, publicou fora o trabalho dela. Então, aí você tem uma pessoa que ela sabe, ela conhece o pouco que existe de conhecimento, mas está concentrado ali, você tem uma referência mais segura. Pergunta. Bom, eu queria ressaltar a importância de vocês, da associação, porque eu não sou de São Paulo, de Belo Horizonte, e quando a primeira menção da cidade do Marfan, o médico escreveu o nome no envelope de uma radiografia e fui olhar na internet. E quando eu olhei, eu tinha 27, o meu pai, de Marfan, tinha 60. A expectativa, quando eu olhei, era 32. Puxa vida, né? Meu pai tá. E aí eu comecei a pesquisar, a ler, e o site da associação foi um norte para mim. Foi assim, muito importante eu saber da equipe e eu consegui um mutirão, consegui um mutirão de diagnóstico. Na época que eu vi um mutirão de diagnóstico, 3 semanas depois eu fiz uma Mácula 10. Então, no meu caso, o meu problema mais é músculo esquelético, eu fiz uma de S1A T11 e eu quero fazer tudo. Eu tenho sempre, todos os dias, muita dor nas articulações, pescoço, a coluna que teoricamente era para não doer, vindo na lombar, vindo no pé, enfim. Todos os médicos, os ortopedistas, todos falam, faz atividade física. E eu sempre reluto muito, porque como eu não consegui em Belo Horizonte, o médico me operou, sim, ele sabia acidente de Marfan, e hoje eu tenho um cardiologista que também entende, que é especialista em urina e tal. E aí, voltando só uma questão, eu acho que isso é importante no site também da associação, para a gente divulgar esses nomes fora de São Paulo também. Porque foi a dificuldade enorme que eu tive em Belo Horizonte. Porque eu fiquei não tenho, fechar o diagnóstico por 2 anos. Enfim, e aí a pergunta que eu faço é a seguinte: dentre as possibilidades de atividade física, eu pensava em natação e pilates. E o pilates eu me preocupo com o esforço, que em algum momento você faz um esforço parecido com o esforço da musculação, né? E eu fico receosa disso não ser bom para a outra. A questão da parte aeróbica, de batimento e tal, eu já tenho um pouco de noção do que fazer. Quer dizer, então até no pós-cirúrgico eu fiz hidroterapia, mas eu sempre controlava muito o batimento. E eu, no meu ritmo, controlava muito tudo. Agora eu tenho medo do pilates forçar a onda no sentido de... por causa do esforço. E eu queria saber se a natação é uma das atividades que não tem... que é meio... que não tem muita dúvida, sabe? Que é segura. E a outra coisa é o seguinte: quando eu tive aqui, o Dr. Vitor me examinou e ele pediu que eu tomasse 100 mg de atenolol. Eu não consigo tomar. Se eu tomar 100 mg, eu não consigo mexer. Às vezes eu estou com 75 no trabalho, eu não consigo pegar um papel
Então, meu batimento inicial é 73, 75. Se eu fumar, não consigo fazer nada, se eu fumar mais que isso. Eu queria saber se vocês têm alguma coisa, uma outra possibilidade. É isso, então, sobre a atividade, sobre a outra. Bom, de novo, reforçando, né? A individualidade é muito grande. Então, eu posso falar para você, olha, natação é bom, de novo eu vou cair na mesma coisa que eu estou reforçando. Pode ser que sim, pode ser que não. Ainda mais que você está relacionando, você tem muita queixa de dor, né? Ela pode ter um efeito satisfatório, uma boa, né, terapia aquática com o fisioterapeuta, para você tentar buscar mais a parte do relaxamento e da redução da dor. Bom, a natação em si, como esporte, eu não saberia te dizer com certeza o que pode trazer de benefício ou malefício para você nesse momento. Pode até sobrecarregar ainda mais as suas articulações e você começar a ter mais dor. Então, de novo, essa particularidade é muito extensa de indivíduo para indivíduo. Eu sugeriria você tentar alguma coisa em relação à parte de hidroterapia com algum fisioterapeuta que leve esse trabalho muito mais para o contexto do relaxamento, para o contexto de controle áudico da dor, o que pode auxiliar até mesmo um pouco nessa sua ansiedade e nesse controle da frequência. Vamos por partes. Primeiro que todo mundo que tenha marfan e que não tenha uma contraindicação, que é mais comum é ter asma, bronquite, isso daí, deveria tomar atenolol. Alguns pacientes, poucos, digamos uns 5%, tem essas queixas, né, que fica muito mole, que não pode fazer isso, que fala que está com muito frio, com pressão baixa. Tá? Se está dando muita intolerância e a aorta não está dilatada, ou está muito pouco, eu não insisto muito. No seu caso, 4.3 eu insistiria, mas se está com muito efeito colateral, tá bom, toma 50 e vocês teriam uma paciente que eu indicaria mais com losartan também, já que não está tolerando tão bem o atenolol, para dar alguma coisa a mais. E no caso da sua filha, eu acho que deveria tomar as duas coisas, o atenolol e o losartan. E o atenolol não tem assim uma dose certa. Tem uns pacientes que você dá 25 miligramas e fica 60 por minuto. Você dá outros 100, 150, eu tenho alguns que dou 200. E só com 200 fica um pouco baixo. Então não tem a dose certa por isso, tem a dose certa de acordo com como você comporta o doente. E o losartan eu daria. Atualmente parece que poderia ser até melhor se você começa um pouco mais cedo o losartan. E quando está com mais idade, pode ser que já não tenha tanto efeito. Mas de qualquer maneira, sempre atenolol, a menos que tenha contraindicação. A esse respeito, especificamente, a pergunta da dosagem, neste estudo do Instituto Nacional de Saúde americano, a dose recomendada de atenolol usual é 1 a 2 miligramas por quilo por dia, usual. Eles chegaram a usar 4,5 miligramas por quilo dia em pessoas que a frequência cardíaca não diminuía. Porque o critério de você ficar satisfeito com o beta-bloqueio é a frequência diminuir. Se você não consegue fazer a frequência ficar baixa, você não está tendo a ação plena do medicamento. E tem uma porcentagem de pacientes que você não vai conseguir isso. Do mesmo modo, por isso que num indivíduo saudável adulto, a frequência cardíaca normal é de 60 a 100. Então veja, é uma variação brutal. Tem os que já têm um breque natural e os que estão próximos desse breque natural, com pouco beta-bloqueador, eles provavelmente já estão num nível absolutamente terapêutico ideal. Agora, o indivíduo que a gente fala de simpático tônico, é um indivíduo acelerado e tal, e esse indivíduo está com frequência basal de 90, 100, ele de repente vai precisar de uma dose maior. Então, a preocupação com a dose
ela não deve existir. Se você está tendo o efeito que você precisa obter, porque o que o beta-bloqueador faz e quer fazer é diminuir a força do batimento do sangue que saiu do ventrículo na parede da aorta. Para isso, o ventrículo tem que bater menos e tem que bater mais fraco, mais devagar. Se ele não estiver batendo menos nem mais devagar, não é isso que o medicamento pretende fazer. Uma última pergunta minha na gravidez, uma Marfan, qual o risco que ocorre? Ou ela tem que fazer um tratamento especial, um acompanhamento? Porque minha filha tem 13 anos, daqui um tempo pode casar, se querer engravidar, é muito arriscado, não é? Essa é uma pergunta importante, é uma pergunta que sempre ela surge em situações desse tipo. Como regra, a gestação, pela sobrecarga do volume, pela situação, não tanto da pressão, mas de volemia, ela acaba sendo um facilitador potencial de haver alguma dilatação adicional da aorta. Então, na recomendação das diretrizes, todas elas são bem uniformes, se você já parte de uma dilatação moderada da aorta, é melhor não ter a gestação. Se você tem uma aorta normal ou com uma dilatação mínima, dá para encarar a gestação controlando adequadamente frequência cardíaca, etc. Atenol é um medicamento que pode ser usado, losartan já não pode ser usado na gravidez. Então, tem que usar alguma coisa que seja tolerável. Mas o ponto básico é ter a aorta, vamos chamar, o ideal é ter uma aorta normal. Quanto mais dilatada a aorta, maior o risco. Doutor Ana, o meu filho, a avó dele tem síndrome de Marfan, teve, faleceu, e os tios, também têm. A probabilidade assim grande ou pouca do filho dele, do meu neto, ter? Cada pessoa que tem a doença tem 50% de chance de ter um filho com a doença também. Mas ele não tem. Ele não tem. Não, minha mãe tinha e meus irmãos. Meu filho não tem. Seu filho não tem. Então, tinha chance de não. ter. Se ele não tem mesmo, não. Naturalmente não tem uma forma de não passar. A gente sempre vai trabalhar com esse risco empírico, que é de 50%, porque é ao acaso, depende do gameta que você formar, ele tem 50% de chance de carregar a mutação e 50% de chance de não carregar a mutação. Aquele que for fecundado, se for o que tem a mutação, vai gerar uma criança com a mutação, com a doença também, né? O que a gente pode fazer hoje, que é o que eu falei para vocês que está ainda no início, mas já é absolutamente factível, né? É saber qual é a sua mutação e aí então programar uma fertilização in vitro, na qual a gente vai primeiro avaliar o embrião bem no início para testar, saber se ele tem a mutação ou não. Você sabe que quando você faz fertilização in vitro, você tem diversos embriões, né? E aí você vai implantar alguns, um ou dois, né? Para que eles prossigam a gestação. Então você pode escolher, através do estudo genético do embrião, você pode escolher implantar no útero, para seguir a gravidez, aquele que não tem a mutação, né?
Então, hoje é possível fazer isso. O primeiro passo para isso é identificar a mutação em você, para depois dar continuidade a isso. Tá? E a característica, no caso do meu filho, eu nasci por síndrome também, a característica pode ser variada do que eu tenho. Também pode. No caso do meu é estatura, ocular e um pouco de dilatação na aorta. Ele pode vir com outras características também. A gente, em geral, vê a manifestação meio assim contínua na família, mas a gente pode ter casos muito diferentes, né? Então, a gente não tem como prever isso. Mesmo sabendo qual é a mutação que você tem, a gente não tem como prever isso. A Juliana lembrou bem que nessa história de fertilização in vitro, de implantar, como você é portadora da síndrome de Marfan, então também teria que saber a sua condição cardíaca para saber se é possível implantar 2 embriões de uma vez só. Provavelmente não, porque a sobrecarga cardíaca seria maior, né? Então tem vários pontos para abordar aí, mas possível é. Acho que pelo jeito foram feitas. Não tem mais uma pergunta. Eu gostaria de saber se tem a possibilidade de ocorrer esse evento em outras regiões do país, talvez associado a outras universidades. Isso, teoricamente, sim. O ponto que existe é que haveria necessidade, eventualmente, de uma combinação prévia, adequada, provavelmente aproveitando algum evento, tipo congresso de genética, onde foi esse ano? Esse ano foi em Ribeirão Preto e esse ano que próximo vai ser em Belém do Pará. Então, assim, a gente, como o país é muito grande, né, em geral, assim, se beneficiam as pessoas que estão mais próximas do local, né? Então, assim, vai ser bom para o Belém do Pará, para o Pará o ano que vem, porque eles vão ter oportunidade de ir no congresso de genética. Normalmente, as pessoas responsáveis pelas associações, elas vão, né? Então, sempre tem um encontro paralelo das associações em que muita gente vai para depois trazer as informações para passar para as pessoas com as doenças, né? Para fazer de uma forma independente, isolada, aí entra a questão de patrocínio, de custo, de local, de viagem, etc. E isso não tem sido uma situação fácil, mas com certeza o encorajamento para isso deveria existir. Sim, dessa vez está sendo Mas tem colocado no YouTube. Alguma pergunta adicional? Eu vou fazer uma pergunta por intermediação, tá? Tem uma pessoa que está perguntando pelo Face sobre a evolução da dissecação da aorta do filho dela. Que dentro de um ano evoluiu de 4 para 3,3. Ela está perguntando se já seria indicada a cirurgia de correção e se seria isso. Deve estar sendo contrário. Passou de 3 para 4. Não, de 4 para 5,3. 5,3. Parece que ele ainda tem dissecação torácica abdominal. Muito extensa. Então ele já teve uma dissecção antes. Ele está com uma dissecção que não foi operada. Não foi. Com 5,3 sim é uma indicação de cirurgia de intervenção. Aí
5.3 já está numa faixa perigosa de ruptura. O que precisa definir é a extensão do local exato, porque se for na horta descendente, existe até a possibilidade de colocar um tipo de um estente, que é aquela gaiolinha metálica, sem precisar fazer troca do tubo da horta. Isso é uma possibilidade pequena, mas é uma possibilidade. A possibilidade mais convencional é fazer uma cirurgia em que você resseca esta área que está mais hidratada, onde ela começa a ficar mais hidratada, em cima e embaixo, e põe um tubo plástico no lugar. Mas passar de 4 para 5.3 não é adequado. Não sei se ele está bem medicado, com dose adequada. Se estiver medicado, é uma falência do tratamento clínico. Mas com 5.3 de tamanho de aorta, não tem muito jeito como esperar, especialmente sendo Marfan. Marfan, a gente usa valores um pouco menores até, e 5,3 não convém esperar mais. Senhor, quando a dilatação está há alguns anos na base 4.8 estabilizado, né? A tendência é ela permanecer estabilizado, pode de repente evoluir rapidamente. Como regra é de permanecer estável, porque você, tendo alguns anos de acompanhamento que está demonstrando que não houve uma progressão significativa, a velocidade de dilatação está tão lenta que vai jogar isso eventualmente muito lá para frente. Agora, existem esses problemas de trauma, de contato, coisas que podem modificar rapidamente, crises hipertensivas, indivíduos de repente entrar numa situação de emergência hipertensiva, qualquer desses problemas, enfim, de situação que joga a pressão lá para cima, não é um episódio de uma hora que vai fazer a hora de história, mas é a sustentação de níveis elevados de pressão. Então, esse nível está implicando que o controle de pressão está sendo muito bem feito. E ele é o elemento principal para garantir que a horta não dilate mais. Então, manter o controle da pressão do jeito que está. Qual é o tamanho para fazer uma cirurgia da horta? Com segurança. Vitor, quer comentar um pouco? Porque a minha está em 47 milímetros na raiz da horta. Os números absolutos, assim, você vê nos livros, as tabelas, para Marfan está por volta de 50 milímetros para um adulto. Mas uma coisa é, por exemplo, o senhor, que está com 48 por ali, mas está estabilizado, e está estabilizado faz tempo. Já está 10 anos. Eu acho que isso não se pode fazer uma regra geral. Se um adolescente chega a 48 milímetros, é uma coisa diferente. Se já um adolescente com 48, mesmo que não esteja com 50, eu já volto na fila, já penso em operar. Porque uma pessoa que tem 60 anos, seguramente está com 46, 47, 48, subindo muito devagar, né? Já um adolescente não, aí eu seria mais agressivo. Mas tem que esperar chegar assim para poder fazer a cirurgia, já está no ponto crítico, ou pode com 3.8 a 4? Como eu lhe falei, em uma pessoa jovem eu seria mais agressivo, com 48 eu já poderia mandar operar. Agora, uma pessoa de 60 anos, não. E também tem outra coisa, se supõe que o paciente está sendo acompanhado, né? E quando está com a aorta bem dilatada, perto da indicação cirúrgica, os exames devem ser feitos pelo menos umas 2 vezes por ano. Idealmente no mesmo local, idealmente com a mesma pessoa, para que tenha o costume de medir no mesmo sítio. Aí você vai acompanhando como está indo a velocidade de crescimento.
Às vezes também é bom falar que não é motivo de se esperar uma diferença de 1 milímetro em um exame para outro. Não é nem porque necessariamente está aumentando, nem porque está diminuindo. É a variação que tem no lugar da medida. Mas se você vê que está acelerando a medida, aí você pode operar mais rápido. Em adolescentes, especialmente, ou em pessoas que não têm o peso de adulto, porque essas tabelas de 50 é para alguém que pesa 70, 80 quilos, né? Você não pode aplicar isso para alguém que tem 10 anos e pesa 40. Então, cada caso é um caso. É melhor quando o paciente já foi operado, quando mexeram na aorta, especialmente se mexeram na parte de atrás da aorta. Mas a aorta ascendente em um paciente que nunca operou e que tenha a imagem igual que qualquer um, uma pessoa normal, vai ver tudo e até melhor, porque você vê o movimento. Inclusive, no caso da raiz da aorta é 4,3. Não tem diferença. Se cumpre os requisitos que eu falei, ou seja, a janela é boa, dá para ver bem. Você não está inventando, você está vendo. E dá para ver muito bem, não precisa tomografia. E é normal o exame da 4,3 ou da 4,2? Isso é. Isso não entendi. O exame da 4,3, o outro da 4,2? Sim, porque na tomografia também é igual que o eco. Tem que vir alguém e botar com o tracol aqui e aqui. Pegar o mouse e também tem um negócio manual, que você pode pôr um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. A medição na diagonal é importante na diagonal Bom, isso eu aprendi com o tempo, porque para mim a aorta era sempre redonda, era um círculo. Mas quando a aorta atinge diâmetros grandes, às vezes você vê que um seio de Valsalva dilata bem mais que o outro. E se você vai seguir a risca, como se deve fazer segundo o regulamento, você não vai medir certo. Então, quando a aorta fica grande, às vezes tem discrepância significativa. Na valva aórtica bicúspide acontece a mesma coisa. Os seios são 2, não 3, e às vezes dilatam mais para cá do que para cá. Doutor, os pacientes devem, os médicos que não são especialistas como vocês, e não estão em São Paulo, não faz parte do grupo, eles devem pedir essa medição também na diagonal para ter certeza que está tudo bem ou não? Se a aorta estiver grande, mas esse é um detalhe meio difícil de... Mas eu acho que sim, isso é uma coisa de bom senso, né? Você tem que medir o maior diâmetro. Mas felizmente não é muito comum, né? Não é muito comum. A maioria das aortas se comportam convencionalmente e ficam mais ou menos redondas, circulares. Só de vez em quando acontece isso. Obrigada por todos terem vindo e obrigada principalmente a todos esses médicos maravilhosos. Posso garantir que estão aqui de coração aberto. E se todos fossem iguais a eles, a gente estava bem melhor. Não só com o Marta, mas com todas as outras necessidades que a gente tem, né? Então, muito obrigada. Espero que a gente continue junto por muito tempo. Eu sei que tem muita coisa para fazer. A associação está à disposição para quem quiser ajudar, colocar a mão na massa, montar os grupos. Nós somos poucos, temos poucos recursos, mas a gente tem muita vontade. Então, acho que isso ajuda bastante, né?